adolescência, na idade adulta, aí o hipotireoidismo, o cérebro já está desenvolvido, está tudo ok, não há nenhum problema. O que acontece? A criança, o adulto, ele passa a ter nessa situação alguns sintomas. Quais são esses sintomas? Vai depender de o quão fraca está essa tireoide. Ela pode ser, entre aspas, um hipotireoidismo transitório ou pode ser uma coisa mais definitiva, mais prolongada. Vai depender dos exames, o médico vai acompanhando e monitorando. Então, o que acontece? Repito, pode ter um pouquinho de ganho de peso, um inchaço, muito pouca coisa. Não é fator, eu estou com 150 quilos, é por culpa da tireoide. Não é. Pode ter certeza que não é. Esse é um ponto. Segundo ponto, a pessoa começa a ter... toda semana a gente se depara com pacientes que estão com alterações, e a pessoa, eu trouxe uma listinha dos meus sintomas. E os pacientes que estão comigo, estão assistindo, já sabem que muitas vezes eu falei, eu vou dizer para você quais são os sintomas e ver se bate que está na sua listinha. Então começa. Queda de cabelo, alteração de humor, irritabilidade, começa a achar, os outros são culpados de tudo, a pessoa passa a ser uma vitimização, pode ter realmente um pouco mais de dificuldade em raciocínio, fica um pouquinho mais lento, alteração de humor que eu já falei, e do ponto de vista sexual, acaba tendo perda de libido sexual, começa a chorar, começa a ter uma baixa autoestima, começa a ficar indisposta, enfim, uma série de sintomas, que é como se fosse uma planta. Imagina essa planta aqui, tá bonita, elegante, porque a gente coloca água. Se a gente não colocar água, a planta ela vai cair. É isso que acontece com o paciente hipotireoideu. Ele fica como... Não sei se você recorda, o tempo do Walter Taglione, que ele vai lembrar, né, daquele personagem em desenho infantil, ele fala, ó céus, ó vida. O hipotireoideu, quando está descontrolado, bem descontrolado, ele fica assim. Os personagens foram feitos nessa situação. Ai, que calor, ai, que frio, ai, quanto suor, ai, eu não sou. Nada tá bom. A pessoa sempre reclama de tudo, né? Esse seria o hipotireoidismo, né? E que tem que ser tratado com a medicação. Tem o oposto dela, que é o hipertireoidismo, né? Ele pode ocorrer em algumas situações por uma chamada doença de Basel-Graves. Escreve graves. Isso, às vezes, eu sempre quando eu coloco, vou pedir às vezes um exame, uma cintilografia, um ultrassom, e eu coloco lá doença de Graves, eu faço questão de explicar para o paciente, porque parece que o médico, às vezes, na década de 70, 60, escondia as coisas, é uma doença grave. Falava doença grave, já associava com câncer. Então, é que o nome do médico que descobriu foi um senhor chamado Graves, na Inglaterra. E se escreve graves. Então, o que acontece? Então, a gente faz questão de explicar para o paciente. Toda doença grave precisa ser tratada como tal, com toda seriedade. Mas o que acontece? A doença de Graves está relacionada, né, um aumento da função da tireoide. Tá? Esse aumento da função da tireoide, tá, faz com que a tireoide, muitas vezes, ela aumenta de tamanho, né, e ela começa também a aumentar a sua hiperfunção. Essa hiperfunção, né, começa a gerar mais hormônios na corrente sanguínea, esses hormônios na corrente sanguínea começam a disparar uma série de efeitos. Aí vem a perda de peso em função do hormônio excessivo produzido pela tireoide. A tireoide ela é controlada por uma glândula que fica bem aqui no meio, entre os dois olhos, chamada hipófise. Tá? A dona hipófise, do tamanho de uma ervilha pequena, ela vai estimulando vários outros órgãos. Um deles é a tireoide, ela produz o chamado TSH, vocês devem ter visto nos exames, né? E o TSH é o hormônio estimulante da tireoide. Ele que estimula a tireoide. E às vezes o pessoal tem uma dificuldade de interpretar, porque não estou me referindo ao paciente, estou me referindo às vezes a alguns médicos não estão familiarizados, e vem escrito para mim, olha, paciente com hipotireoidismo. Não é hipotireoidismo. O TSH, quando está muito baixo, é o hiper, é o contrário. Então, por isso tem que deixar para a gente agora, o paciente ele já bate na internet, já começa a ver situações extremas, né? E isso dá confusão. Né? Então, a gente tem, mais ou menos igual ler bula de remédio. Eu até hoje não aprendi a ligar o videocassete, que nem existe mais. Então, é uma coisa meio complicada, você tem que ter, dá tempo ao tempo. Temos que ter atenção com relação à nossa amiguinha tireoide e ver exatamente em que situação que você está. Se tiver com hipertireoidismo, tem que ver a causa. Pode ser um aumento do volume da tireoide toda vez. Repito, toda vez que houver o aumento do volume da tireoide, você está diante de um bócio. A palavra bócio significa aumento do volume da tireoide. E no passado, haviam pessoas
que tinha um déficit de hormônio de tireoide, e tinha aquele papão grande, até Jundiaí era conhecida na época como cidade dos papudos, tinha bastante papo. Esse papo se deve a uma baixa, a um depósito aumentado de colóide na tireoide, ela aumenta de tamanho, então fica realmente um volume acima do esperado, ela fica demasiada, mas normalmente estava relacionado com a baixa de hormônio de iodo. Esse iodo, hoje, a gente está presente no sal, está presente em praticamente todos os alimentos industrializados têm sal e já tem esse iodo. Então, você não vai encontrar mais pessoas com carência de iodo, tá? Nos grandes centros, nas cidades, pessoa que está na forma urbânica. Você pode encontrar isso, talvez, em algum local isolado, na Rússia, o pessoal que vive nas montanhas, que não tem acesso à quantidade de iodo adequada. Então, a falta de iodo pode dar o bócio, mas é muito raro. Tá? Voltando ao hipertireoidismo, você tem o hipertireoidismo com aumento do volume da tireoide, e você tem também situações que você tem nódulos na tireoide. Tá? Esses nódulos na tireoide que funcionam de modo independente, eles podem ser produtores de hormônio de tireoide, chama doença de Plummer, né? Essa é uma situação à parte. Aí o médico tem que ver, tem que avaliar, às vezes é necessário fazer uma cirurgia ou fazer uso da cintilografia. Aí o médico realmente vai avaliar e às vezes o médico endocrinologista trabalha junto com o colega da cirurgião de cabeça e pescoço para procurar minimizar esses problemas, né? Essa situação, cada vez que a gente se depara, é uma situação de risco do paciente. O hipertireoidismo, normalmente, ele é mais grave que o hipotireoidismo. O hipo, aquela planta murchinha, você dá o remédio e normalmente você resolve mais facilmente. O hiper, dependendo da fase que está, realmente causa um certo desconforto para o paciente. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: hoje nós temos medicamentos e exames muito bons, né? E o médico rapidamente ele consegue detectar, ver a situação. No hipertireoidismo, ele é exatamente o oposto do que ocorreria no hipotireoidismo. No hipo, ele está com a planta murcha, no hiper, ele está acelerado. Então, é uma pessoa, principalmente quando são homens. Homens com hipertireoidismo é uma situação complicada. Ele não senta na consulta médica, você fala 20 vezes para a pessoa sentar, a pessoa não senta, a pessoa fica com suor na mão excessivo, aqui na cabeça, na careca, fica pilhado o tempo todo, você fala 1 mais 1 são 2, você fala, concordo, são 3. Ele não consegue entender, você fala, você explica 3, 4 vezes a mesma receita, a pessoa não consegue entender. Isso não é porque falta de inteligência, é pela situação que a pessoa está passando, ela está literalmente muito pilhada, né? E hoje a gente usa medicações para esfriar esse processo, se necessário for, né? Pode ser usado radioiodoterapia, não é radioterapia de câncer, tá? É radioiodoterapia. A radiação, ela pode ser utilizada como chamados radioisótopos. Eles vão diretamente na tireoide, como a tireoide ela tem uma afinidade, tem um tropismo pelo iodo, né? O nosso amiguinho iodo é do elemento químico do grupo 7A, flúor, cloro, bromo e iodo. A Sandra está de olho, eu tenho que acertar porque ela é química de primeira linha, né? Flúor, cloro, bromo e iodo, né? Peso molecular do iodo 127. Quando a gente usa o nosso amiguinho, o iodo radioativo, ele tem o peso molecular 131, é um isótopo radioativo. E esse ele vai diretamente ali na tireoide e faz a sua ação, muitas vezes desligando a tireoide a propósito, e o paciente saindo de um estado de hiper para um estado de hipo. Ele inverte a situação. Aí você começa depois a dar a medicação, como a gente já comentou, o hipo é mais tranquilo para você poder fazer essa gestão junto com os pacientes. Tá? Então, essa seria a premissa, tanto do hipo quanto do hiper, tá? E, felizmente, graças a Deus, os resultados são muito bons. Às vezes você precisa usar alguns medicamentos que diminuam a frequência cardíaca, diminuam a pressão arterial, tudo isso para fazer com que a pessoa ela melhore, se sinta mais confortável e mais segura, né? Como a gente já comentou, né, as doenças elas são inteligentes, todas. Isso vale da unha cravada ao câncer, agora com esse vírus que nós estamos aí se deparando. Então, notem que como as doenças, nós ficamos reféns, né? Então, às vezes, a gente tem que se deparar, tem que ter humildade suficiente para avaliar o médico, o paciente, qual a medicação que a gente precisa usar. Então, é essa situação que a gente tenta fazer, essa linha de raciocínio do hipertireoidismo quanto o hipotireoidismo. Sucesso a todos!
Fiquem com Deus e lembrem, saber e amar não ocupa espaço. Beijo a todos aí, tudo de bom. Boa noite.